Olá pessoal, vou fazer um vídeo sobre as integrais duplas. A gente já estudou bastante em sala de aula, mas só para deixar o registro aqui, vamos ver aqui o próximo material. Bom, esse aqui saiu direto lá do roteiro que eu havia preparado, já está postado já faz mais de mês, né? Esse aqui. E basicamente qual que é a ideia, né? A gente vai estender a ideia de integração para funções de duas variáveis. Então, numa primeira abordagem, que é a mais simples, a gente vai trabalhar com uma função f de x, y, que vai estar definida numa região retangular. Ok? Esta região eu vou chamar de R, e eu vou ter definido os intervalos sobre os eixos x e y. Ok? Então, eu tenho aqui o eixo x, né? O meu x está variando de A até B, o y está variando de C até D, e com base nesse produto, que nós chamamos de produto cartesiano, nós definimos essa região retangular. Né? Por quê? Porque o x aqui está definido por essa retinha que passa pelo A e pela reta que passa pelo B. Enquanto o y, os valores de y estão definidos a partir desta reta que passa pelo C e essa reta que passa pelo D. Então, na intersecção, nós temos este retângulo, ok? A outra forma da gente escrever isso também seria dizer o seguinte, né? Deixa eu só ligar minha caneta aqui. Outra forma de escrever isso seria dizer, por exemplo, que o x está entre A e B e o y, opa, e o y está entre C e D, ok? Então, são duas formas equivalentes da gente poder trabalhar com esta restrição no domínio da minha função no plano. Ok? Bom, o que é integral dupla? Né? A integral dupla, então, ela vai calcular assim, né, de forma análoga ao que a gente tinha na integral de uma variável, certo? Se eu tivesse f de x dx, isso aqui estaria associado a uma área. Né? Agora, na integral dupla, nós temos um cálculo que é feito, mas esse cálculo ele vai ser feito em relação ao volume. Né? O volume sob uma superfície, né? Entre uma superfície, que está aqui dada, né? Pelos pontos de z igual a xy, z igual a f de xy, ok? E o meu plano xy, ok? O plano xy que está aqui embaixo. E o retângulo que a gente tinha definido aqui, ó, ele está aqui, ó, sendo representado aqui no plano xy. Eu estou acrescentando então o terceiro eixo para me dar exatamente os valores da minha f de x. E para cada pontinho aqui no plano XY, eu vou ter um ponto correspondente. Então, se tiver um pontinho aqui no XY, eu vou ter um ponto correspondente lá nessa superfície, que vai representar então o gráfico da minha função f de xy. Beleza? Bom, muito bem. Então, a gente já sabe que a integral dupla, ela então vai me dar o volume, né, para a minha f de xy maior do que zero, ou seja, com minha superfície, né, acima do plano xy, vai me dar esse volume aqui entre a superfície e o plano xy, em particular, o volume delimitado justamente por uma base que é o nosso retângulo R. Ok? Bom, então a integral dupla, assim como a integral de uma variável, ela pode ser aproximada por somas que a gente chama de soma de Riemann, né? E aonde eu vou dividir, fazer um particionamento desse meu retângulo lá no domínio da função. Eu vou fazer o particionamento desse meu retângulo em vários elementos retangulares, tá? Conforme eu defina, né, um número de retângulos, eu vou ter retângulos de tamanhos diferentes, ou seja, se eu disser que eu estou dividindo aqui o meu segmento AB em três partes e o CD em duas partes, eu vou ter 6 retângulos. Mas eu posso ir dividindo cada vez mais esse meu retângulo R grandão aqui num número maior de partes, de forma a tornar a minha aproximação mais precisa em relação ao valor real do volume que nós definimos como sendo a integral dupla de f de xy nesta região que eu estou chamando de R. Tá?
Esse dA aqui, ele representa a área sobre a área relativa a esse retângulo. Por quê? Se eu estivesse tratando de um prisma, né, um prisma retangular, nós definíamos volume como sendo a área da base vezes a altura do prisma, né? Então a gente tem uma definição muito semelhante aqui. Como a gente vai estar trabalhando com vários retângulozinhos aqui, esta minha área corresponde exatamente a um elemento de área, tá? Que é dado, por exemplo, por um pedacinho aqui, ó, tá? Então esse pedacinho aqui é um elemento de área. Tá? Então, esse aqui é um A e J. Tá? E para cada um desses elementos de área, eu vou tomar um ponto qualquer aqui dentro dessa minha área e vou calcular a altura desse retângulo, a altura desse prisma. Então, eu tenho aqui base, certo? Base vezes a altura. A base do prisma, que é a área de um retângulo, vezes a altura desse prisma, que é calculado para algum pontinho x estrela, y estrela, aqui dentro desse meu retângulo, ok? Na medida em que nós aumentamos o número de retângulos, ou seja, na medida em que nós fazemos Δx e Δy tenderem a zero, porque se eu aumento o número de retângulo, esses comprimentos aqui, eles vão ficar cada vez menores, certo? Então, se eles vão ficando cada vez menores, eles vão tender a zero. E para isso, porque o tamanho AB e CD está fixo. Então, quando eu tenho algum valor que está fixo, digamos 1, certo? E vou dividir esse 1 por um n. E esse n, tá? Esse n, ele vai ficar muito grande, vai tender para infinito, então esta razão tende para zero, né? Então isso quer dizer que os segmentos que eu vou ter aqui vão ficando cada vez menores, assim como as áreas dos retângulos que eu vou conseguindo ao dividir esse meu retângulo R em retângulos cada vez menores, né? Então eu vou ficar com vários retângulozinhos aqui, né? E todos eles vão ficar com uma área infinitesimal, ou seja, muito pequeno. Tá? Então, o que vai acontecer é que, na medida em que eu vou dividindo todos esses retângulos em um número cada vez maior de retângulos menores, nós vamos ter uma soma de infinitos retângulos, tá? Que vão nos dar exatamente é, o volume sobre desse sólido que é definido a partir da superfície correspondente a f de x, y e esta base que é definida pelo meu retângulo, beleza? Então, nós definimos, assim como fizemos para a integral de uma variável, nós definimos a integral de duas variáveis, de uma f de x e y, tá? Em relação a esta região R, que nós definimos como sendo o retângulo definido por AB e CD, nós definimos exatamente como o limite deste duplo somatório. Né? Duplo somatório por quê? Porque um é para variação em x, o outro para variação em y. Né? Então, o limite desse duplo somatório de f de x e y tá, para um x e um y dentro do retângulozinho, tá, de Δx, Δy, quando Δx, Δy está indo para zero. Okay? Então, essa aqui é a minha definição de integral dupla. É claro que essa definição ela serve para fazer ótimas aproximações, mas a rigor nós não temos uma condição, assim como na integral de uma variável, nós não temos uma condição prática de calcular esta integral utilizando essas formas. Isso aqui é uma ideia mais conceitual, ok? Bom, é claro que em termos de aproximações, essa fórmula funciona muito bem, né? Agora, para cálculos práticos, para o cálculo exato, nós de fato utilizamos é, o teorema de Fubini, né, que de alguma forma nos dá a condição de estender os resultados do teorema fundamental do cálculo, que me permite calcular a integral por meio da sua primitiva, né, da primitiva da função que está sendo integrada, né, e nós podemos então calcular a integral dupla de forma iterada. Okay? Então, o teorema de Fubini ele vai dizer que eu vou poder
iterar o cálculo da integral, calculando, na verdade, a cada vez uma integral simples, aonde se você está integrando em relação a uma variável, por exemplo, aqui eu estou integrando em relação a y primeiro, o que tiver em x vai ser considerado constante. É a ideia muito parecida que nós utilizamos lá nas derivadas parciais, né? Quando a gente ia fazer uma derivada parcial, se era em relação a uma certa variável, as outras seriam constantes, ok? Então, isso me permite definir essa integral dupla trabalhando tanto em relação a uma primeira variável quanto em relação a uma segunda variável. E é justamente isso que nós temos aqui, ok? Eu estou com duas coisas repetidas aqui, não sei por quê. Porque não tem o menor sentido eu ter duas vezes isso aqui. Deixa eu só tirar isso aqui, está repetido sem precisar. Tá? Isso aqui eu não preciso ter. Aqui eu já tenho toda a informação que de fato eu precisava. É essa daqui. Ok? Ou seja, que eu posso integrar primeiro em relação a y, depois em relação a x, ou primeiro em relação a x e depois em relação a y. E esta ordem de integração em relação às variáveis, ela é por conveniência, ok? Às vezes pode ser mais fácil fazer uma depois a outra, então não tem, em princípio, nenhuma regra rígida sobre a ordem na qual nós vamos fazer as integrações. Bom, indo adiante, eu já vou passar para o próximo tópico, porque depois eu deixo só para os exercícios, tá bom? Bom, uma vez que nós vimos como fazer a integração para essas integrais em regiões retangulares, nós expandimos um pouco mais a possibilidade de trabalhar com a integral dupla para regiões que não são exatamente retangulares, mas em que, num primeiro momento, nós acabamos substituindo um dos limites que se constituíam em segmentos de reta por elementos não lineares, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, mais do que não lineares, né? Não só não lineares, né? Mas também por elementos curvilíneos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui nesta minha imagem, eu tenho a integral da minha f de x, y em relação a uma região R, e nós podemos ver que os limites aqui na vertical, eles não são dados por linhas retas, como acontecia no caso dos domínios retangulares. Nós temos esses limites nessa região R dado por duas funções. Uma função g de x e g de 2, g2 de x e uma função g1 de x. Né? Então, nós chamamos que regiões dessas que são apresentadas nesta forma recebem o nome de região do tipo 1 e são representadas, então, desta maneira. Veja que aqui nós substituímos os limites de y, que antes eram constantes, por funções que estão variando conforme eu caminho na direção aqui do x. Tá? E quando nós vamos fazer a integração nestas regiões, para a nossa f de x, y, nós privilegiamos primeiro a integral naquela direção que está justamente limitada por funções, que é o caso justamente aqui da direção y. Né? Na direção y, nós vemos que os limites aqui para a integração, os limites de integração, eles são variáveis em relação a funções que dependem de x. Ok? Então, nós privilegiamos primeiro fazer esta integração para a direção y, que tem como limite de integração funções em x, e depois nós fazemos para a variável x, beleza? E para as regiões do tipo 2, nós invertemos essa lógica, porque nesse caso, os limites de integração que serão variáveis em relação a uma certa função, nesse caso as funções h, h1 e h2, está justamente na direção x, né? Então, quando eu saio daqui, opa, quando eu saio daqui e caminho para cá, dá para ver que eu vou ter um limite aqui e um limite aqui, ou seja, na direção x, eu tenho um limite que está parametrizado por uma função h1 de y, e aqui eu tenho um limite que está parametrizado por uma função h2 de y, beleza? Bom, feito isso, então nós acabamos invertendo a ordem de integração em relação às variáveis, porque nesse segundo caso, eu preciso corrigir de novo isso aqui que eu não corrigi. Eu só mudei o colorido, mas não corrigi as variáveis, tá, pessoal? Só um minuto,
verdade, eu tenho H1 ao vivo, né? Fazendo ao vivo aqui. H1 e a minha variável aqui é para x. Será que os limites estão certos? Vamos ver aqui. Ele já está renderizando. Eu acho que... Ok, parece que agora sim. AB não. Aqui na verdade é CD, tá? Então deixa eu trocar aqui em relação a x. Aqui seria CD em relação a y. Então tem que corrigir isso aqui também, tá? Desculpa. Então aqui em relação a y e aqui é CD. Agora sim. Muito bem. Então agora, ok, CD, já mudou tudo. Pronto, agora sim. Ó, agora tá coerente, né? Eita, professor. Então é o seguinte, ó. Então veja que como mudaram as coisas daqui para cá, né? Aqui primeiro eu fazia em relação a y, porque né, quando eu caminho na direção do y, eu estou caminhando numa retinha aqui, eu estou caminhando numa variação que vai de G1 até G2, certo? Então eu faço primeiro em relação a y. Agora, quando eu vou fazer a integração nessa segunda região, e eu estou caminhando na direção aqui ó, do x, veja que os pontos que são os limites de integração nesta região, eles vão estar justamente limitados por H1 de y, aqui para um determinado y, e H2 de y aqui para um determinado y também, ok? E, de novo, ainda preciso corrigir mais uma coisa, que não era só mudar o nome da variável, eu não sei porque que eu acabei fazendo isso aqui, desculpa, deixa eu colocar y aqui, agora sim, eita. Ai, ai, estamos vendo? Aqui, pronto, agora sim, beleza, muito bom. Então, ó, agora sim tá perfeito. Aqui, é porque eu aproveitei essa fórmula que eu tinha feito aqui, e aí, na hora de trocar, eu só mudei as cores, né? Eita, professor. Então, ó, agora sim, ó, até aumentei aqui, ó, agora dá para ver em 4K isso aqui. Tá, ó, de G1 até G2 para Y, e agora sim, de H1 até H2 na direção do X. Ok? Muito bem, então agora vamos fazer os exercícios aqui. Tá, eu preparei 2 exercícios para a gente fazer isso, que o vídeo não ficar muito longo. Então é o seguinte, vamos lá. Deixa eu colocar a canetinha aqui. Pronto, muito bem. Então, olha só, lembrando, então, eu vou agora fazer a integração. E para o primeiro caso, tá? Numa região retangular da minha função f de x, y, 3 vezes x ao quadrado vezes y, nessa região retangular. Lembrando que essa região retangular, ela pode ser escrita também da seguinte forma. Deixa eu tirar a reta. Pode ser escrita da seguinte forma. Eu tenho, são valores de x, y pertencente ao R2, tá ok? O meu x está variando de 0 a 2 e o meu y está variando de 1 a 3. Muito bem, feito, ok? Bom, então vamos lá. Como que nós vamos fazer? Aqui não vai importar muito a ordem de integração, tá? Então eu vou fazer primeiro um símbolo de integral mais bonito. Assim, ok? De R, onde a minha função é 3x ao quadrado y. Se eu fizer dx dy, então a primeira integral vai ser para x, tá? Com os limites em x. Aqui, vou dar um espacinho, porque agora eu vou pôr os limites de integração. Então, no primeiro eu vou fazer aqui de 0 a 2, aqui de 1 a 3. 3x ao quadrado y, dx dy. Muito bem. Bom, eu vou fazer como a gente fazia na sala, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Essa integral aqui de dentro eu vou chamar de integral amarelinha. Desde que o símbolo da integral fique bom. Ok, aqui de 0 a 2, de 3x ao quadrado y dx. E eu vou trabalhar primeiro com esta integral amarela. Depois eu vou fazer a integral azulzinha. Aqui, 1, 3,
dy, tá bom? Então vamos lá, primeiro a amarela. Tá? Então isso vai ser dividido em duas partes, a parte 1 e depois a parte 2, que é a integral externa. Tá? Então eu tenho uma integral interna e uma integral externa. Então vamos fazer primeiro a parte 1. Então lá, na parte 1 eu vou ter a integral de 0 a 2 de 3x ao quadrado y dx. E olha só, como nós estamos integrando em relação à variável x, é importante dizer que, nesse caso, y aqui está se comportando como se fosse uma constante, tá bom? Então, até por uma questão, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Esse 2 aqui não ficou legal, porque senão ele vai ocupar muito espaço ali. Então, até por uma questão, vamos dizer assim, para a gente não esquecer, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó, 0, 2, 3y, porque não é constante, 3 é constante e y vai ser constante, porque eu estou integrando em relação a x. Tá? X ao quadrado, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Pela regra de integral, a gente sabe o seguinte, ó, esse 3y aqui, se ele está constante em relação a x, ele pode sair da integral. Tá? Então vai ficar 0, 2, x ao quadrado dx. Eu esqueci do dx aqui. Dx, tá bom? E agora a integral desse cara aqui. Bom, a integral de x ao quadrado, tá? Então vamos só colocar assim, 3y e pronto. A integral de x ao quadrado é o quê? É x ao cubo divididos por 3, com esse x variando de 0 até 2. Tá? Aqui, então, nós temos a primitiva, x ao cubo sobre 3, ou seja, é aquela função cuja derivada me dá x ao quadrado, e vou calcular isso agora nos limites de integração. Então, nós vamos fazer assim, ó, 3y, e aí eu tenho o quê? Alguma coisa elevado ao cubo divididos por 3, menos alguma coisa elevado ao cubo divididos por 3, e fecha aqui. Bom, o que, que vai vir aqui? Aqui vem o limite superior, que é 2. Tá? Não é porque ele é maior, tá? Mas é porque ele está ali em cima, 2. E aqui, limite inferior, que é 0. Muito bem, facilitou bem a nossa conta, né? Adoro quando tem 0 aqui. Não tem 0 aqui, ó, isso aqui vai zerar. Tá? Então, isso aqui vai ser 0 ao cubo dividido por 3, que dá 0, tá? Menos 0. Então, tudo isso aqui vai para 0. Não preciso me preocupar. Vou me preocupar só com esse carinha aqui. Tá? Então, isso aqui vai ser 3y vezes o quê? 2 elevado ao cubo sobre 3, que dá 8 sobre 3. Então, aí, 3 com 3 vai cancelar, 3 com 3 cancela, fica 8y. Então, o que sobrou dessa integral amarela aqui foi 8y. Então, é isso que vai ser colocado no lugar da integral amarela. Então, agora vamos resolver 2, que é a integral em y. Então, a integral em y, 2. A integral em y vai ficar o quê? A integral vai variar de 1 até 3. E o que estava em amarelo? 8y, né? Que foi o que sobrou, tá? Agora vou deixar em azul para mesmo, tá? Ela passou para cá. Agora ficou azul. Y, ok? Muito bem, vamos ver a integral disso aqui. Bom, integral de y em relação a y, né? Então, o 8 é constante, eu posso deixar ele fora da integral. 1, aqui 3. Então, integral de y dy, é a integral que a gente sabe fazer, né? A integral de y em relação a y vai ser o quê? Vai ser y ao quadrado sobre 2. Tudo isso variando de 1 até 3. Certo? Então, pelo mesmo processo, então eu vou ter lá 8. Aí eu tenho alguma coisa elevado ao quadrado divididos por 2, menos uma outra coisa que vem aqui elevado ao quadrado divididos por 2. Okay? Bom, quem que vai vir nesse primeiro parênteses aqui é o 3. E quem que vem aqui é o 1. Tá? Então vamos ver, 8. E aí eu vou ficar com, vamos ver, 3 elevado ao quadrado dá 9, né? Então isso aqui dá 9 meios. 9 meios. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. 1 meio menos 1 meio. Então nós vamos ficar aqui com 8 vezes 9 meio menos 1 meio dá 8 meios. Divididos por 2.
8 divididos por 2 dá 4. 8 divididos por 2 dá 4. Opa, dá 4. Ah, dá 4. Então, isso aqui resulta em 32. Ok? Muito bem. Feito então, certo? Bom, agora nós vamos agora para esta integral, aonde nesta integral eu vou ter o meu y, ele vai acabar ficando entre duas funçõezinhas, tá? Ele vai acabar ficando entre duas funções. Nesses casos, onde os nossos limites de integração eles são variáveis numa direção, é sempre bom a gente tentar fazer um gráfico para a gente ver quem que é menor a quem, tá? Então vamos fazer aqui um pequeno gráfico rápido para a gente ver onde que estão essas coisas aqui, tá? Então olha só, tá? Então primeiro vamos definir qual é a minha região de integração. Muito bem. Bom, é o seguinte, vamos ver, para x, tá? Para x, eu sei que x igual a menos um, x igual a menos um está aqui, ó. Menos um, x igual a menos um está aqui. E x igual a um, x igual a um, x igual a um está aqui, ok? Então a gente sabe que eu vou ter aqui, ó, eu tenho aqui uma região está sendo delimitada por essas retas. Uma que passa em x igual a menos um, outra que passa em x igual a um. Agora vamos ver para y. Como que isso vai ficar? Y é igual a x ao quadrado. Bom, y igual a x ao quadrado é uma parábola, né? Que passa pela origem, né? Então, aqui vai ser, vamos pôr aqui 1 e aqui 1. E aí, então, eu tenho uma parábola que faz isso aqui, ó. Mais ou menos, né? Tem uma parábola que faz isso aqui, certo? E também eu tenho a reta y igual a 1. Y igual a 1, bom, aqui está o y igual a 1, né? Então eu tenho uma reta aqui, ó, y igual a 1. Então veja, como que eu vou ordenar essas coisas? Quem que está mais para cima nesse intervalo de menos 1 a 1? Quem que está mais para cima? X ao quadrado ou y igual a 1? Dá para ver que quem está mais para cima é y igual a 1, né? Então, na hora que eu for colocar ali os limites de integração, tá? Esse cara aqui, ó, é o y igual a 1. E esse cara aqui é o y igual a x ao quadrado, ok? Então dá para ver que eu vou ter que delimitar esses carinhas aqui desta forma, né? Ou seja, o y igual a 1 vai ser maior do que o x ao quadrado neste intervalo de x igual a entre menos 1 e 1, tá? Então como que eu escreveria? Eu já vou fazer com as cores aqui, tá? Então eu vou integrar primeiro, eu vou ter que integrar primeiro em relação a y, né? Porque y é que tem os limites variando, certo? Então eu vou ter que integrar primeiro em relação a y. Só que antes eu vou escrever como que é esta minha região aqui, tá? Então é R, são pontos do plano XY, tá pertencente ao R2, tá escrito. Eu tenho x variando de menos 1 a 1 e o y ele está variando de x ao quadrado y 1, certo? Deixa eu ver lá no GeoGebra como é que fica isso aqui. É interessante ver como é que a gente pode fazer isso lá no GeoGebra. Deixa eu só abrir aqui e colocar para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo fazer lá no GeoGebra aqui isso. É legal tentar ver aqui como é que fica, né? Ó, vamos ver aqui. Deixa eu ver então. O x é menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Ó, esse é o intervalo entre esses caras, né? E o y ele está variando de x ao quadrado menor ou igual a y
menor ou igual a y menor ou igual a x. Não tenho certeza que é assim que eu tinha que ter feito. Vou fazer as duas separadas. Ah, não. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um E. Isso mesmo. Eu tenho que colocar um E aqui. Ah, um E. Só que ali não era. Era X ou era um ali? Peraí, deixa eu voltar aqui. Era um, né? Eu achei que fosse X. Não é X, é um ali. Por isso que deu um pouquinho diferente, tá? Desculpa. Aqui na verdade é um. É um. Ah, perfeito. Olha lá. Isso mesmo. Tá? Eu me confundi ali. Então, nem precisa desse troço aqui. Ó. Ah, ele coloca automático, tá? Que pena. Bom, então, ó, você vê que eu coloquei esse conectivo aqui, que é um conectivo lógico do E. Será que funcionaria se eu colocasse só E? Deixa eu ver aqui. E. Vai que dá certo. Perfeito. Dá certinho. Posso colocar E, viu? Olha lá. E. Então, ó. A região é menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 1. E x ao quadrado menor ou igual a y menor ou igual a 1. Tá? Se eu trocasse isso aqui, talvez não ficasse dessa forma. Tá? Se eu colocasse, por exemplo, aqui 1 e aqui x ao quadrado. Ou eu acho que eu acho que ele acaba até aceitando, mas isso vai, aqui pode ser que dê certo, tá, pessoal? Só que na integral, isso pode ter uma consequência em relação ao sinal da integral, tá? Porque você está trocando os limites de integração. E isso aqui não tem muita lógica, né? Se você for pensar bem, né? Na verdade, isso aqui estaria correto, né? Deixa eu colocar x ao quadrado e 1, e 1, e 1. Parece que não faz muita diferença, mas isso aqui que eu coloquei é o que estaria certo, né? Na verdade, né? Não, x ao quadrado, não, na verdade isso aqui estaria errado, né? Porque, ó, x ao quadrado, o y menor do que x ao quadrado, ele está aqui nessa região, ó. Ele está aqui nessa região, certo? Então não faz o menor sentido. Se eu tivesse menos 1, daí faria sentido, talvez, né? Eu acho que está meio travado isso aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Está meio travadão esse troço. Ok. Deixa eu colocar aqui. E é 1 menor ou igual a y menor ou igual a x ao quadrado. X ao quadrado. O que está acontecendo? Eu acho que esse E não funciona, não. Esse E, ele estava travado ali, tá? Então, de fato, eu tenho que usar o E lógico aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu tenho que usar o E lógico aqui. Pronto, agora não deixa eu fazer mais nada. É muito burro. Vou colocar o E lógico aqui. E 1, 1 menor ou igual a y menor ou igual a x ao quadrado. X ao quadrado e 1. Engraçado, aquela hora pintou tudo bem direitinho, né? Ah, agora foi. Então você vê que se eu colocar o 1 aqui, se eu colocar 1, ele não pinta a área. Então dá diferença assim, ó. Se eu colocar x ao quadrado aqui, ó, ele não vai pintar a área. Tá? Ele não vai pintar. Se eu colocasse menos 1, ele pintaria a área aqui para baixo. Menos 1, por exemplo. Ó. Menos 1. Ó, como ele vai pintar. Ah, então, ó, então é o seguinte, aqui eu não posso trocar esses limites
de forma arbitrária, tá? Então aqui tem que ser x ao quadrado, que tem a ver com a lógica que a gente estava falando. Agora, então tem que ser na ordem correta, tá? Então tem que ser na ordem correta e eu não posso colocar o e não. Ele ali deu um bug ali, até travou aqui, não conseguia fazer mais nada, tá? Então, ó, não pode ser o e, tem que ser o e lógico, tá? Esse e lógico, ele vai estar aqui, ó, no tecladozinho, é esse carinha aqui, ó, o e lógico, ok? Então é isso. Então, feito isso, dá para ver que esta é a região, né? Então, o x menor maior ou igual a x quadrado, que é essa pedacinho de parábola, e menor do que a reta y igual a 1. Muito bem, feito. Que bagunça que eu fiz. Tá, então agora vamos voltar para cá para terminar isso aqui rapidinho, tá bom? Então, olha só, vamos ver aqui. Bom, então, cadê? Já tá lá. Muito bem, então eu vou fazer primeiro colorido. A gente já viu que vai ter que fazer primeiro em Y, tá? Então eu vou fazer por dentro primeiro aqui, ó. Eu vou ter que fazer esse cara variando de x ao quadrado 1, e é o y que está variando. Opa, é o y. 1. E quem está variando, quem está dentro aqui da minha função é 2x mais 2y, x mais 2y, dy. E por fora, vem a integral cujos limites de integração são constantes. Menos 1 e 1. E aí eu tenho que fazer em relação a dx, tá bom? Então aqui vai mudar a ordem. Então primeiro eu tenho que fazer esse carinha aqui. Tá? Então o que está em azul vai ser x ao quadrado, 1, x mais 2y dy, certo? Vamos ver, a integral disso aqui, vamos ver, primeiro lembrar que, opa, deixa eu só mudar a cor aqui, vamos mudar aqui, eu tenho isso aqui, e os limites de integração são x ao quadrado e 1, tá? Vamos ver, primeiro x, tá? Lembrando que x está constante em relação a y. E se x está constante em relação a y, então a integral de uma constante, por exemplo, 3 em relação a y, isso aqui é 3y, tá? Se fosse menos 2 dy, isso seria menos 2y. Agora, se a constante é x, dy, vai ser xy, certo? Então, xy mais, agora, em relação a 2y. Em relação a 2y, o 2 ele está multiplicando y, então ele não vai alterar o resultado eu não vou precisar integrar ele vai para cair fora da integral, e eu vou ficar com y, cuja integral é y ao quadrado sobre 2. E lembra que a gente pode cancelar esse 2 com esse 2 aqui, porque o 2 está multiplicando y ao quadrado e está sendo dividido por 2, tá bom? Bom, deixa eu só apagar essas coisinhas aqui para a gente poder continuar a nossa continha ali. Então vamos ver como que vai ficar isso aqui no final das contas. Isso aqui vai ficar igual, vamos ver, alguma coisa grande menos uma outra coisa grande aqui, tá? Aonde eu vou ter primeiro, tá? Eu tenho x que multiplica alguma coisa, x que multiplica alguma coisa, mais alguma coisa ao quadrado, tá? E quem que vai entrar nos parênteses aqui? Bom, vai ser o limite superior, né? Então eu vou ter 1 e 1, tá? A mesma coisa aqui, x que multiplica alguma coisa menos alguma coisa ao quadrado. E quem que vai entrar nesses parênteses aqui? O limite inferior, x ao quadrado. X ao quadrado e x ao quadrado. Então vamos ver, ó. Aqui vai dar x mais 1, tá? Então x mais 1. E aqui eu tenho menos x vezes x ao quadrado, que dá x ao cubo, menos x ao cubo, menos... aqui não é menos, aqui é mais, tá? Mais. Menos x ao quadrado elevado ao quadrado, que dá x à quarta, então menos x à quarta, ok? Bom, muito bem, isso aqui é a parte azul. Agora a gente vai fazer a parte em amarelo. Tá? A parte em amarelo vai ser variando de menos 1 até 1 do que? Disso aqui, que a gente acabou de calcular.
x mais 1 menos x ao cubo menos x à quarta potência, tudo isso em relação à variável x. Vamos ver. Então, vamos pôr aqui e isso aqui, variando de menos 1 até 1. Tá? Então, o que eu tenho aqui? A integral de x em relação a x é x ao quadrado sobre 2. A integral de 1 é x. A integral de menos x ao cubo é menos x elevado à quarta potência divididos por 4. A integral de x à quarta potência é menos x à quinta potência divididos por 5, certo? Bom, então vamos ver agora. Eu vou ter que fazer aqui. Eu vou ter um parêntesesão grande aqui, menos um outro parêntesesão grande aqui. E aqui eu tenho alguma coisa elevado ao quadrado divididos por 2, mais alguma coisa, menos alguma coisa elevado à quarta potência divididos por 4, menos alguma coisa elevado à quinta potência divididos por 5. Divididos por 5. Ok? Bom, o que são essas coisas aqui que estão entrando nesse parênteses? Limite superior, que é 1. Então aqui é 1, 1, 1 e 1. E aqui, mesma coisa, só que com outro limite, que é o menos 1, né? Ao quadrado, mais alguma coisa, menos alguma coisa elevado à quarta potência divididos por 4. E, ficou meio pequeno, deixa eu só afastar isso aqui um pouquinho para cá. Pronto. E, finalmente, alguma coisa elevado à quinta potência, menos alguma coisa elevado à quinta potência, divididos por 5. Aqui eu vou ter menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1. Okay? Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Então, nesse primeiro parênteses aqui, eu tenho 1 meio, mais 1. Aqui é 1 elevado à quarta potência dá 1, menos 1 quarto. Aqui, menos 1 elevado à quinta potência, menos 1 elevado à quinta potência. Agora, menos, hein? Tem um menos aqui na frente, ó. Menos, então vamos lá. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Então, 1 meio com menos 1 meio. Aqui, menos 1 com o menos na frente, mais 1. Aqui eu tenho menos 1 elevado à quarta potência, dá 1. Com menos aqui, menos 1 elevado à quarta potência. E com esse menos 1 quarto, né? Mais, menos, desculpa, aqui é mais, né? Porque menos elevado à quarta potência dá 1, com menos 1, com esse carinha aqui, mais 1 quarto. E finalmente aqui, menos elevado à quinta potência, menos 1. Com menos da frente, mais 1. Com menos aqui, menos 1 quinto. Menos 1 quinto. Muito bem. Então vamos ver. Acho que algumas coisas vão cancelar, né? Bom, porque ó, o meio cancela com menos meio, o menos 1 quarto cancela com 1 quarto. Eu vou ficar com 1 mais 1 dá 2, 2. Menos 1 quinto com menos 1 quinto dá menos 2 quintos. E aí, aqui é 1, para ficar com 5 no denominador, multiplico tanto o numerador quanto o denominador por 5, vai ficar 10 quintos menos 2 quintos, que dá 8 quintos. Pronto, acabou. É isso então. Feito, pessoal. Agradeço a paciência, espero que seja útil. Um bom estudo para todos.